E aí os homens subiram por essa abertura aqui e jogaram os companheiros de Daniel daqui de cima. Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Aí o rei, é mesmo? Então agora eu vou mandar matar vocês. O que seria essa fornalha ardente? Provavelmente era um lugar que faziam tijolos. Os tijolos queimados. E era uma casa que a gente imagina assim, é como se fosse um duplo, casa, como é que fala quando tem um segundo piso? Um sobrado. Como se fosse um sobrado, sem o piso do meio. Imagina uma casa, então, de 6 metros de altura, vazada com um mezanino, tá bom? Ela tinha uma escada pelo lado de fora aqui e uma abertura aqui em cima. E aqui embaixo tinha outra abertura. Nessa abertura o pessoal entrava e colocava os tijolos empilhados. Botava fogo. Aí botava fogo. E por essa abertura de cima, eles controlavam a temperatura e a vazão de oxigênio para que o fogo durasse. Então o rei mandou acender 7 vezes mais a fornalha. E aí os homens subiram por essa abertura aqui e jogaram os companheiros de Daniel daqui de cima. E o rei colocou o trono dele lá para que ele pudesse ver o que estava acontecendo lá dentro. Só que aí acontece o milagre de Deus que eu vou deixar você contar. Cara, vamos ler que é melhor essa parte aqui. É muito interessante. Aqui, ó. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, logo depois de eles serem jogados na fornalha. Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então, assim, aliás, conta antes ele já chama aqui... agora Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Então ele já aprendeu alguma coisa sobre esse Deus. Só que conta também antes aqui que quem jogou eles na fornalha morreu também, né? Queimado, né? Exatamente. Porque quando deu uma labareda de fogo e lambeu aqueles camaradas, eles acabaram pegando. E aí, olha que louco, cara. E aí onde eu comecei a te fazer as perguntas, né? Eu tava agora discutindo com a Maíra no carro sobre como interpretar essa passagem. Como interpretar essa passagem. Jogou os caras no fogo, os caras não morreram. Jogou os caras no fogo. Quem jogou eles no fogo morreu. Realmente estava muito quente, labareda, morreu. Eles não morreram, e aí tinha 4 lá, que um seria aqui o anjo. Ou para mim seria até Jesus. Ou Jesus, né? Que também algumas interpretações. Parece o filho dos deuses. Sim, que protegeu eles e tudo mais. E isso aqui acaba virando um grande testemunho, um milagre, mais um milagre para convencer Nabucodonosor ali da existência de Deus, né? E aí, enfim, aí começam então as minhas reflexões que eu vou te perguntar. Ninguém sobrevive a fogo. Assim, ninguém sobrevive. Não. Então, assim, e aí eu comecei, isso daqui aconteceu? Isso daqui foi uma metáfora? Será que foi mais ou menos assim? Porque tem muitas partes na Bíblia que de fato, por exemplo, em Atos, eu estava discutindo sobre isso um dia desses, em Atos, você teve lá o casal, que ele foi lá, falou que fez lá o dízimo, não fez, morreu. Aí chegou a esposa e pegou e falou, morreu. Aí você fala assim, cara, aconteceu? Aí pode acontecer ou não, porque por um lado você pode ter, pela interpretação da época de como no Antigo Testamento as pessoas olhavam para Deus, que Deus é o mesmo, né? Mas a interpretação de como eles enxergavam Deus está refletida na Bíblia ali. Então Deus não mudou, porém as pessoas mudam. Parece às vezes que Deus não fez isso, morreu. Né? E o Deus do Novo Testamento não é bem assim. Sim. Então eu comecei a pensar o seguinte, cara, às vezes, né, quando você vê em Daniel, quando ele mantém os princípios dele e aí uma coisa boa acontece, não necessariamente foi algo tão direto. Às vezes é uma relação simples de, cara, eu respeitei um princípio. E quando eu respeito o princípio, existe uma coisa boa que acontece. E não necessariamente essa história toda é contada na Bíblia, mas numa simplificação, para que a gente entenda, às vezes é um cumprimento de um princípio, né? Então aqui, eu não sei se de fato foi assim. Porém, eu comecei a discutir sobre os vídeos de TikTok que existem. Você pega lá, igual o que estava falando, tem um acidente, plá, era para morrer. Aí você fala, sobreviveu, você fala, milagre. Sai inteirinho.
Era pra morrer, pô. É certeza que era pra morrer. Bate a 300 por hora, é pra morrer. Não tem como. Tipo assim, tinha 2% de chance de sobreviver. Aí sobrevive sem nenhum arranhão. Sabe assim? Então você fala assim, era pra morrer. Então é um milagre também. Então eu falo, não, mas pera, mas ainda acontecem milagres. Né? Então tem um pouco dessa dúvida. De fato, como que a gente deve interpretar essa passagem? No sentido literal da coisa? Eu interpreto no sentido literal. Eu sei que há teólogos que pensam diferente de mim. Mas eu interpreto no sentido literal a partir de um evento que para mim é literal. A ressurreição de Jesus. Se a ressurreição de Jesus é um evento literal, todos os outros milagres da Bíblia podem ser literais. Mas isso que você falou, mas é o ponto. Eles podem ser literais. Podem ser literais. Porque a gente sabe que tem coisas que são metafóricas. Exatamente. E tem coisas que são literais, né? Mas a gente consegue na Bíblia perceber o que é metafórico e o que é literal. Pelo próprio estilo. Quando Jesus está contando, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, eu vejo que é metafórico. Sim. Mas para mim, isso também é literal, tá? É só o ponto de que alguém pode questionar. Vamos colocar o seguinte. Pode parecer fantástico demais. Né? Porque tem cristão que fala assim, cara, eu não acredito nisso. Mas é cristão. Mas para esses eu respondo assim, tá. Eu lembro que uma vez, quando eu estava fazendo mestrado, estudando com os jesuítas, eu estudei numa escola que era mais racionalista. E eles achavam que o milagre do Mar Vermelho era apenas uma alegoria, que não houve o milagre do Mar Vermelho. Aí eu lembro que eu levantei a mão, era o professor Beto Lepanier. E eu perguntei, professor, Maria era virgem quando deu à luz a Jesus? Imagina, toda a sala católica, o único adventista lá. O padre, lógico, vocês protestantes... Não, eu só estou fazendo uma pergunta. Eu também creio que Maria era virgem quando ela deu à luz a Jesus. A única questão que eu queria perguntar para o senhor é qual é o critério. Porque, para mim, é mais fácil acreditar que o Mar Vermelho se abriu, porque eu posso dar uma explicação naturalista, que foi uma época que estava baixinha a água, de estiagem, alguma coisa assim, do que acreditar que uma menina virgem se engravidou sem ter a presença de qualquer espermatozoide dentro do óvulo dela, só pelo Espírito Santo. Então qual que é o critério para acreditar na virgindade de Maria e não acreditar aquilo ali? Então, com muito respeito aos que pensam diferente de mim, eu percebo que alguns teólogos, eles escolhem na Bíblia o que é mais é fácil de acreditar e é que ele defende. O que não é, assim, Adão e Eva, não, isso é vou passar vergonha na academia. Então isso aqui é metáfora, tá certo? Mas a ressurreição de Jesus aconteceu. Não, mas o Mar Vermelho, aquilo é uma metáfora. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia não pode ser supermercado que você vai na gôndola e escolhe o que você quer colocar no carrinho e o resto você deixa para lá. Tem um pregador muito famoso, Leonard Ravenhill, que ele dizia: a Bíblia é absoluta ou obsoleta. Ou você pega o todo ou não pega nada. Então, para mim, o milagre de Daniel é tão histórico como a virgindade de Maria e como a ressurreição de Jesus. E não adianta eu tentar usar a explicação racional, nenhum ginecologista cristão vai conseguir me explicar como é que Maria se formou no ventre de Maria. Perdão, como é que Jesus se formou no ventre de Maria. O máximo que eu posso dizer é, por um milagre inexplicável de Deus, o Espírito Santo veio sobre Maria e ela engravidou sem a presença, sem contato com qualquer espermatozoide masculino. Por um poder de Deus. E ela era virgem e assim Jesus nasceu. Da mesma maneira, esse mesmo poder de Deus que engravidou Maria virgem, esse mesmo poder de Deus ressuscitou Jesus depois de morto. E nenhuma ciência vai explicar isso. Agora, eu não posso cair também no simplicismo de achar que tudo que acontece é milagre. Aí entra aquilo que o Tiago falou. E eu vou usar uma analogia para explicar a diferença de uma coisa para outra. Se você investir bem o seu dinheiro e nos fundos corretos, da maneira correta, você até falou, né? Isso aqui, se você fizer tal coisa, vai triplicar em tanto tempo, tal. Se você investir corretamente o seu dinheiro, a sua chance de ficar rico é muito grande. Concorda comigo? Eu concordo. E só um pequeno parênteses. Na Bíblia, muitas vezes, o que eu interpreto, não nesse caso da fornalha, mas em outros casos, assim, ó. Vamos supor que tá falando do Tiago investindo, tá? O Tiago, e eu tô registrado aqui na Bíblia, tá? O Tiago, ele começou a investir. Ele foi fiel a Deus. E ele em muito prosperou. Eu poderia dizer que assim, o que é ser fiel a Deus? Cara, eu respeitei os princípios de Deus e os princípios que estão em provérbios, etc. E como eu investi dessa forma, cara, eu multipliquei minha grana, um monte de crise acertei e tal, e eu ganhei muito dinheiro. E tá certo. Só que na interpretação de hoje,
isso daqui é válido para mim. Só que tem gente que fala, não, então foi um milagre, foi Deus que fez isso para ele, que é essa discussão que a gente está tendo agora. Que acho que nem sempre é só um milagre. Exatamente. Né? Eu vou dar essa analogia e vou entrar nesse ponto que você colocou, se você me permite. Então, se o camarada fizer direitinho, ele vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Mas o Zé da esquina ali, que também não segue zero dos seus conselhos, ele vai jogar na Mega Sena e ele vai ganhar 70 milhões de reais da noite pro dia. O que o camarada ganhou 70 milhões investindo correto na Bolsa de Valores, aquele ganhou investindo na Mega Sena. O primeiro ganhou 70 milhões como resultado esperado do jeito inteligente de aplicar dinheiro. O outro por uma mera coincidência estatística. Ele escolheu os números, jogou e ganhou. Os dois tiveram o mesmo resultado. Um por coincidência, o outro por resultado. Correto? Então haverá na vida coisas que vão acontecer como resultado de algo esperado e coisas que vão ser meras coincidências. Aí como é que Deus trabalha em tudo isso aí? A coisa não é tanto preto no branco. Haverá situações em que o milagre de Deus, aí agora eu estou entrando no seu comentário, será a bênção de Deus sobre o que você fez corretamente. Até o próprio servo sofredor, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse é o caminho, andai por ele. Lá tem as bênçãos que Deus deu em Deuteronômio, né? Acho que é Deuteronômio 21. Se fores fiel, vai acontecer isso para você, Israel. Se fores fiel... Então existe um milagre que é a bênção do resultado. Existe um milagre que é aquilo que está acima do que você fez. Que você fala assim, não, realmente eu me esforcei, mas isso aqui é de Deus. Deus coloca. E existe, às vezes, o milagre da não bênção. Esse é o meu probleminha com a teologia da prosperidade. É que a teologia da prosperidade prerroga que todo mundo que for fiel e determinado, Deus vai dar riqueza. E não é bem assim. E todo mundo que não tem riqueza é porque Deus não abençoou. Você mesmo colocou no início aí, quando a gente estava falando da aprovação de Daniel. Às vezes a gente não está vendo, mas Deus está tirando uma coisa, porque Deus sabe que se você tiver aquilo, você não vai fazer uso do bem. E se você for olhar, Paulo, para mim, foi o pior exemplo da teologia da prosperidade, porque Paulo só se deu mal. Paulo perdeu os cargos dele, ficou muito em fundo de navio e terminou guilhotinado. Então Paulo não prosperou, Paulo não foi um servo de Deus fiel, não. Paulo foi o maior representante de Cristo do Novo Testamento. Para mim, até maior que Pedro, porque 70% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E Paulo, desculpa a expressão, só se ferrou na vida, do ponto de vista humano. Um camarada que estava na elite de Jerusalém, depois é preso, vive de cadeia em cadeia, sendo expulso de uma cidade e tal, humilhado, um cara que só comia caviar, agora estava comendo o resto de comida lá, não sei o que, e terminar na prisão uma vertina em Roma, cadê a prosperidade desse cara? Mas se eu falar também que só todo mundo que se lasca está com Deus, o que eu faço com Salomão que prosperou? O que eu faço com José do Egito que prosperou? O que eu faço com o próprio Daniel que prosperou? Então, o segredo da crença, da fé genuína, é aquela pedir a Deus sabendo que Ele pode fazer e continuar fiel a Ele mesmo que Ele não atenda. Deus livrou Jesus do rei Herodes quando ele era pequenininho, mandando um anjo para tirar José, para avisar José para tirar Jesus de Belém. Mas Deus não mandou um anjo para livrar Jesus de Pilatos. O próprio Jesus é um exemplo. Cadê o anjo que livrou ele do rei Herodes quando era criancinha, mas não livrou do Calvário quando ele era adulto? Cadê o anjo que livrou Paulo e Silas da prisão, mas não livrou Paulo na hora da decapitação? Então, quer o anjo ver me livrar, quer não, Deus é Deus. Quer ele me dê prosperidade, quer não, Deus é Deus. O que eu tenho que ter a consciência é que a minha derrota ou a minha vitória não veio pelo mérito próprio. Vem por dádiva dele, mesmo que eu cumpra as coisas corretas. E eu vou fazer o que é correto, não apenas esperando o resultado, mas é porque é correto. Eu vou trabalhar corretamente meu dinheiro, não só esperando ficar rico, é porque esse é o correto. Você entendeu? Sim. É essa que é a questão. E só para fechar aqui o meu comentário, muitas vezes a gente pensa assim, parece que a Bíblia, aí tem um ponto que você falou que é importante, Tiago. A Bíblia, às vezes, ela resume em 5 versículos 20 anos. Ou mais. Né? Ou mais. Então a impressão que dava é que todo dia o pessoal abria a porta, já acontecia um milagre.
Fechou a janela, aconteceu outro milagre. Não era bem assim, não. Às vezes um milagre acontecia, um aqui, outro lá na frente, e com um intervalo de nenhum milagre. Mas como os dois são contados muito próximos, parece que é uma coisa... E hoje não acontece isso? Claro que acontece. Posso dar exemplo. Um belo dia, estava um parlamentar lá na Turquia, declarando morte aos judeus. Vamos acabar com Israel, acabar com esse povo. E morreu lá falando na hora. Um cético pode falar, é coincidência. Eu posso falar, não, foi a mão de Deus sobre ele. Como a mão de Deus caiu sobre Herodes também, quando ele estava em Cesareia Marítima lá, que ele começou a falar, e daqui a pouquinho um anjo de Deus e o matou. Agora alguém pode perguntar, por que Deus então atacou esse camarada na Turquia, mas não atacou o líder do Hamas antes que ele matasse tanta gente? Essa que é a dimensão do milagre. Se Deus curar todo mundo, a gente não vai querer a volta de Jesus, aquela pedra que vem na estátua. E se ele não curar ninguém, a gente vai se sentir abandonado nesse mundo. Então Deus dá um milagre aqui, outro ali, para mostrar, eu ainda estou no controle da história. E ao mesmo tempo ele deixa uma tragédia aqui e outra lá, para lembrarmos que ainda não estamos na eternidade.